E aí, meus amores, como é que vocês estão? Este vídeo é muito mais para poder explicar sobre como que os modelos são criados. Não vou mostrar cálculo, não vou mostrar realmente um gradient descent, por exemplo. Eu vou passar bem por cima aqui para vocês terem uma ideia. Se porventura vocês já sabem, já ouviram falar sobre... Não vou nem falar sobre derivada, derivativa, não vou falar sobre nada disso. Eu vou só passar por cima mais ou menos como se cria um modelo. Ok, então vamos lá. Quando nós estamos tratando simplesmente sobre ifs e elses, então, if x, então, dois pontos, blá blá blá, isso tratando de Python. Se for alguma outra linguagem, vai abrir e fecha chave, caso não, vai ser um beguinho end, seja lá o que for. Quando nós estamos tratando sobre este tipo de programação, ela não tem em si um aprendizado. Então, conforme você deixa dessa forma, conforme você programa, você pode executar 1 milhão de vezes que ele vai continuar tendo o mesmo resultado, deveria ter o mesmo resultado. Ok? Já quando nós estamos tratando sobre um determinado aprendizado, quando nós estamos criando, neste caso, nas aulas às quais eu estou passando, estamos criando modelos, então nós temos que entender a parte de aprendizado destes modelos. Vou fazer um gráficozinho bem bobinho, tá? Então, vou colocar uns pontinhos aqui, mas boletinhos. Então, isso aqui vai ser o 3, 2, 1, 1, 2, 3, sendo aqui o y, sendo aqui o x, ok? Vou partir que estes dados aqui, mesmo criando uma reta neles no modelo linear, eles não vão ter overfitting, ok? Porque aqui não tem como você não ter um overfitting, que no final das contas vai ser, sei lá, tipo W, né, o modelo. Porque 1 vezes 1 é 1, 2 vai dar 2, 3 vai dar 3 e assim por diante, né? Então neste caso seria, sei lá, tipo W igual a 1, o resultado. Mas, enfim, quando nós temos um modelo linear desse jeito, o algoritmo, o modelo ao qual você passa, né, o Linear Regressor, o KNN, seja lá o que for, ele não tem o resultado ideal ainda. Então, o que acontece? Ele vai passar por vários passos dentro do próprio modelo, até que ele vai chegar num resultado, no melhor resultado possível, vamos considerar dessa forma. Então, você está passando lá, tudo bonitinho. Não sei se vocês já ouviram falar sobre Gradient Descent. Não sei se você, como eu já havia falado, não sei se vocês não, né? Como eu já havia falado, dependendo do modelo, quando nós estamos tratando sobre modelos lineares, então o resultado melhor seria o R ao quadrado, né? Esta coisa bonitona aí. E o que ele serve? Para que ele serve este bendito desse treco aí? A grosso modo, ele serve para saber se o seu modelo ele tá seguindo a tendência dos dados. Então, vocês podem ver que aqui ele são dados ascendentes. Então, quanto menor esse valor aqui, mais o seu modelo segue a tendência dos dados. Então, vamos considerar dessa forma aqui. Iniciando o nosso modelo, ele vai pegar e começar de um ponto aleatório. Então, vamos dizer que ele comece com a reta bem aqui. Ok? Vamos dizer que ele comece com a reta bem aqui. Não, vou fazer mais aqui assim. Então, aqui seria meio, 1,5, vamos dizer. Né? Que aqui, neste ponto aqui é 0,5, este ponto aqui é 0,5, este ponto aqui é 1, este ponto aqui é 1,5. Então, na primeira vez, ele fala assim, tá, começamos aqui. Meu modelo tá bom? Aí ele vai fazer o que? Ele vai ver, vai somar e elevar ao quadrado as diferenças de cada ponto entre o resultado real e a predição ao qual eu fiz. Putz, o resultado deu, sei lá, estou inventando, tá? Não vou fazer cálculo agora. O resultado deu 10. Pô, será que eu consigo um resultado menor? Então vamos traçar uma linha um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Então
minha linha vai ser, sei lá, a partir de agora vai ser essa daqui. Então o W, vamos dizer assim, do verde, está em 0,5. Pô, então pode ser que se eu aumentando um pouquinho mais, ele melhore. Então o W vai para, sei lá, 0,71, por exemplo. Ah, o meu próximo modelo, pô, o que eu fiz, eu não estou deixando ele ir de pouquinho em pouquinho no passo. Eu quero que ele já extrapole, ele vá lá para longe. Então, meu modelo, sei lá, começa daqui. Então, estou inventando, tá? Então, o W vai ficar, sei lá, 1,25, por exemplo. Então, vai estar acima. A diferença vai ser outra. Ok? Como é o número elevado ao quadrado, você não vai ter número negativo. Mas, pelo menos em modelos lineares, é assim que eles fazem. É uma das formas de poder verificar. Então, não é simplesmente você jogar os números lá e eles simplesmente surgem do nada. Eles vão passar por um processo matemático, ao qual você tem uma taxa de aprendizagem que vai chegar num determinado resultado. Ok? Então, tratando de uma curvinha aqui mais legalzinha, vamos considerar que o y é o resultado, são os melhores resultados, ok? E o x aqui vai se tratar mais de uma parte de iterações, quais são os possíveis resultados que eu tenho, que aqui o x na verdade seria, sei lá, o w. Ok, qual é o valor de w? De 0 a 1, de 0 a blá, infinitos. Vamos considerar que eu tenho também exatamente esta curva aqui. Então, quanto menor o resultado, melhor para mim. Então, quanto menor for o meu y, melhor é o meu w. Então, quando eu tenho uma taxa de aprendizado, um alfa, muito alto, vou começar, muito alto, o que acontece? Vamos considerar que eu comecei aqui. Estou bem aqui em cima, estou no resultado longe ainda do mínimo possível. Fala assim, meu, então eu vou descer um tantão, eu vou descer daqui até aqui, por exemplo. Ah, qual que é o próximo passo? Pô, o próximo passo, eu ainda não cheguei no mais baixo. Então, eu vou andar mais ou menos a mesma distância. Então, vou vir para cá. Putz, ainda não é a mesma distância. Então, eu vou rodar mais ou menos uma distância um pouco maior. Chega até aqui. E veja que o resultado era para vir para cá, depois vir para cá, depois vir para cá. E dependendo de onde ele estoura, ele vai lá para cima, depois ele desce. Ou você pode colocar um alfa bem baixinho, que ele vai começar aqui. Ele vai descer um pedacinho, depois ele vai descer um pedacinho, depois ele vai descer um pedacinho, e assim sucessivamente. Ele vai dando passinhos bem devagarzinhos, tá? Então existe essa diferença entre aprendizado, existe essa diferença entre como você verificar o valor do aprendizado, você verificar o quão bom o seu modelo está. Ok? Isso depende também da quantidade de variáveis que ele tem, qual o tanto de alfa que você está colocando, né? Isso em modelos já prontos, você tem outras configurações as quais você pode colocar, tá? Mas a grande maioria, por exemplo, você colocando lá no KNN, a única preocupação que você só tem que colocar só é a quantidade de vizinhos, só a quantidade de K. Sei lá, você coloca 2. O modelo em si ele já monta para você 2, 3, 5, 8, 16, 24, seja lá o que for. Quando nós estamos tratando sobre um modelo linear, você simplesmente só bota o fit. Aí você coloca lá, sei lá, o x e o y, e ele já faz tudo isso daqui para você e chega num resultado legal, tá? Não esquecendo também da parte do overfitting e a parte do underfitting. Ok? Não esquecendo também que nós podemos ter modelos os quais têm muitas variáveis. Só que eu expliquei bastante, mas tem um pequeno problema. Vamos dizer que eu tenho um modelo que eu predito valores de casas. Ok? E entre os 50 atributos que eu tenho, certo? Que pode ser, sei lá, endereço, taxa de criminalidade em volta da casa, quais foram os antigos donos, se a casa já teve reforma, tem água encanada, eletricidade, quantidade de chuveiros, quantidade de banheiros. Veja que eu tenho várias características dentro de uma casa para poder predizer um valor, sei lá, em reais. Então nós estamos tratando de um caso de regressão. Nós temos 50 características. Só que pode ser que destas 50 características,
somente 15 sejam importantes para predizer o nosso valor. Ou às vezes, somente 8. Ou às vezes até mesmo as 50. Só que existem alguns números que eles não são tão, vamos dizer assim, próximos. Então, vamos colocar algumas características, por exemplo, o preço da casa. Então, nós estamos tratando sobre reais e na casa dos milhares ou milhões. Milhões. Estamos tratando na casa dos milhões. Então, outro atributo. Quartos. Então, nós estamos tratando, sei lá, de 1, de 2, de 10, né? Isso nós estamos tratando de mansões, os quais tem 10 quartos. A metragem quadrada. Metros quadrados do terreno da casa. Então, nós estamos tratando sobre centenas. Então, há 150 metros quadrados. Eu tenho uma casa de 350 metros quadrados. Eu posso também ter metros quadrados de área construída. Então, eu vou ter, sei lá, 100 metros quadrados. Vou ter 300 metros quadrados. Quantidade de banheiros. Quanto foi pago numa reforma. Veja que aqui nós estamos tratando sobre várias escalas e vários números. Então vocês podem notar que, mesmo para nós criarmos um modelo, para o nosso algoritmo poder aprender determinado modelo, existem várias características, inclusive as importâncias de quais são os pesos de determinados atributos em determinados modelos. E isso pode ser ajudado, não quer dizer que resolva. Uma coisa que eu também posso falar, que eu esqueci de falar antes que eu continue nisso, que é a quantidade de amostras que você tem. Amostras, então, são a quantidade de linhas. Amostras θ. Quantidade de amostras que você tem do seu modelo. Eu tenho, sei lá, o valor de 50 casas. Eu tenho de 450 casas. Eu tenho de 1.521 casas. Eu tenho de 50 mil casas vendidas. Eu tenho todos esses atributos. Então, quanto mais atributos você tem, você vai ter uma característica. Quanto mais amostras você tem uma característica. A diferença entre os valores que vocês têm nos atributos de cada modelo, dos dados do modelo, vocês vão ter uma determinada característica e assim por diante. Então eu espero que vocês tenham entendido sobre taxa de aprendizado. Então o modelo simplesmente ele não surge do nada, você tem alguns critérios que são usados pelos programas, então já está pronto isso para poder determinar se o seu modelo ele é bom ou não. Ok, inclusive o alfa, etc. e tal. Essa taxa de aprendizado ela pode ser configurada, então pode ser que você faça um aprendizado que demore bastante para você poder para o algoritmo poder aprender, mas ele chegue num resultado bom, ou você tenta forçar o mais rápido possível para ele chegar em determinado valor, só que pode ser que você simplesmente erre. Isso é uma das coisas. Modelos em si, quando já estão prontos em bibliotecas, eles já realizam este tipo de processo. Dependendo dos dados aos quais vocês têm, vocês podem ter características diferentes de determinados dados. Os dados também podem ter escalas diferentes e também você pode ter uma quantidade amostral diferente. Tudo isso, entre outras coisas, definem o seu modelo. Tá? Desculpa pelo vídeo longo, mas eu espero que vocês tenham entendido essa parte para eu poder começar a falar sobre regularização. Beleza, meus amores? Beijos, desculpe pelo vídeo longo e é isso aí. Até mais.